meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam. Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Minha mãe e meus irmãos praticam. Começou forte, foi enfraquecendo, enfim. Irmãos, o primeiro nome que a Bíblia recebe é o quê? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Qual é o primeiro nome que a Bíblia recebe? Palavra de Deus. Então eu posso dizer, ou chamar, vamos estudar a Bíblia. Eu posso usar essa expressão que é a mais conhecida. Eu também posso usar essa expressão. Vamos estudar a palavra de Deus, está correto também. Tá bom? Qual é o outro nome que ela recebe? Mateus 21, 42. Ela recebe mais outro nome. E disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? Então qual é o segundo nome? Escritura Sagrada. Então eu posso dizer, vamos estudar a palavra de Deus, está correto. Vamos estudar as Escrituras Sagradas, também está correto. Então falta mais um nome. Que nome é esse que a Bíblia dá? Isaías 34:16. E diz o que, irmãos? Buscai no livro do Senhor e lede. Tem os 3 pontinhos que continuam o verso, tá bom? Depois você pode ir acompanhar na Bíblia, tá certo? Então qual o terceiro nome? Livro do Senhor. Então vamos estudar a palavra de Deus? Está correto. Vamos estudar o livro do Senhor? Vamos estudar as Escrituras Sagradas? Também está correto. Amém? Amém? Vocês podem usar. Então, vocês podem usar esses nomes aí, se referindo à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, tá certo? Então, como é maravilhosa, né? A própria Bíblia, ela dá resposta para ela mesma, tá certo? Só de preciosa que ela é. Vamos mudar a continuidade? Necessidade da Bíblia. Depois do pecado, Deus deixou de falar com o homem face a face, como eu falei. Deus deixou de falar com o homem, irmãos, do jeito que eu estou falando para vocês. Adão e Eva tinham o privilégio de ver o nosso Deus. Falava com Deus face a face. Do jeito que vocês estão me olhando aqui, Adão e Eva olhavam com Deus. Mas depois que o pecado entrou, não conseguia mais ver a face de Deus, porque o pecado separou. Tá certo? E as pessoas ouviram só o que, irmãos? Só a voz de Deus. Tá certo? Então, hoje é impossível ver Deus, né? Mas um dia a gente vai ver como ele realmente é. Depois a comunicação continuou, só que não paramos. A natureza mostra Deus, tá certo? Porque foi Deus que criou todas as coisas. A gente não vê um macaco, o mundo não gerou por uma explosão como a gente aprende na escola, nada disso, né? Porque a natureza não fala de Deus, né? Depois, o que mais? Veio os profetas, o que mais? E a Bíblia. Hoje Deus fala aqui, através dos profetas, e hoje Ele está falando através da Bíblia para cada um de nós. Você acredita nisso? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E quem foi? Essa mulher ficou pensando. Quem inspirou os escritores da Bíblia? Quem foi? Ela ficou pensando, né? Quem foi que escreveu esse livro aqui? Quem foi que inspirou? Tá certo? Uma vez uma pessoa disse: pai, isso lá é besteira. Vocês estão doidos, esse pessoal de evangelho é tão louco. Esse negócio de Bíblia aí foi um homem que inventou. Ou de besta, falou assim para mim. Eu estou falando porque a pessoa falou para mim, né? Não foi nada que eu ouvi, que me contaram, mas foi diretamente para mim. Mas quem foi que inspirou? Vamos ver a resposta de 2 Pedro 1:21. Porque a profecia, segundo fala em profecia na Bíblia, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O próprio Deus. Irmãos, o próprio Deus inspirou os seres humanos a escrever a Bíblia. Ou seja, não foi assim a ideia do homem que inventou ali, colocou as suas ideias, os seus pensamentos, não. Deus falava com ele e eles escreveram a cada ponto que foi escrito aqui para cada um de nós. Porque a Bíblia disse: nunca, jamais. Esse livro aqui é precioso, né? Esse livro aqui tem poder. Você sabe muito bem disso. Esse livro aqui já transformou muitas vidas, já salvou muitas vidas, viu? Entendeu? Esse livro aqui transforma. Só para quem te acreditar, crer, aceitar aquilo que está escrito, porque é o Deus que está falando com você hoje. Amém? Ele fala através da Bíblia, está falando
falando para nós, tá certo? O Espírito Santo, né? Que é o próprio Deus, inspirou os escritores da Bíblia. Foi o Espírito Santo, o próprio Deus falava e eles iam, né? Escrevendo ali a cada letra, a cada palavra daquilo que Deus falava, que tinha que colocar aqui na Bíblia, certo? Mas o homem em si, sozinho, com seus pensamentos, com suas ideias, não tem capacidade, né? Nem um ser humano sozinho tem capacidade. E até para a gente ler, para entender, irmãos, nós mesmos sozinhos, sem a orientação de Deus, sem oração, a gente não consegue também entender o que está escrito. Você pode ter 1 milhão de Bíblias, com mais diversas traduções, né? Mas você não vai conseguir entender aquilo que Deus quer falar sozinho. Você tem que orar, pedir misericórdia a Deus, pedir ajuda. Senhor, me ajuda, por favor, a entender a tua palavra, para que eu possa entender os teus caminhos, para que eu possa fazer a tua vontade. Amém. Assim, se não for, só pega, vou pegar a Bíblia aqui e começar Não, não pode, né? Porque isso aqui não é muito qualquer. Nós temos que pedir a orientação do Espírito Santo, que inspirou os Escritores, tá certo? E a terceira pergunta: quem deve buscar nas Escrituras os que a examinam? O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Será que nós estamos perdendo nosso tempo aqui? Será que não era melhor eu estar ali numa lanchonete, né, ou assistindo uma televisão, um desenho animado, um filme? Será? O que é que nós estamos buscando hoje na Bíblia? Vamos ver? Quem está examinando a Bíblia, nós estamos fazendo o que é hoje? Examinando, estudando. O que é que nós estamos fazendo? O próprio Deus fala para nós, aqui, ó. Examina as Escrituras. Lembra do primeiro livro dos nomes? Escritura da palavra de Deus. Examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Deus falou, olha, examina. O que é examinar? É estudar. Estude a Bíblia. Peça a Deus ajuda para que você possa ter tempo para estudar um pouquinho da palavra de Deus. Mas eu não sei ler, né? A desculpa das pessoas, alguns, mas eu não sei ler. Mas você sabe o que? Ouvir, né? Peça que alguém leia. Peça que alguém pegue o celular no YouTube, mostre a palavra de Deus, alguém explicando os versos bíblicos. Tem todas as maneiras de você aprender. Eu conheço muita gente que não sabe ler, que aprendeu a ler através da Bíblia. Amém? Que é o poder de Deus. Nunca pisou o pé na escola, que aprendeu através da Bíblia. Deus ensinou, né? Então, não tenha vergonha. Para você que está vendo nessa noite, para não sei ler, não tenha vergonha. Então, você sabe o quê? Você sabe ouvir. Né? A Bíblia diz que bem-aventurado, felizes aqueles que leem, né? Mas não sei ler, aqueles que ouvem e guardam as palavras, as profecias desse livro, né? Porque o tempo está próximo, como diz a Bíblia. Então, examina, estuda, abre a Bíblia, irmãos, porque aqui está a terra. Quem quer ir para o céu aí? Todo mundo quer ir para o céu. A Bíblia está aqui, ó. Mas tem que estudar, tem que examinar, né? A palavra de Deus. Pode passar, irmão? Encontramos a vida eterna através de quem, irmãos? Jesus. Através de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a quarta pergunta: qual é a utilidade das Escrituras? Por que ela é útil? Por que serve aqui? Né? Tem alguma utilidade? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz o quê? Toda a Escritura, né, que a Bíblia é inspirada por Deus. Só a confirmação daquilo que a gente leu, né? Da palavra de Deus agora há pouco. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o que, irmãos? Para o ensino. O que mais? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, qual é a utilidade? Ela nos ensina o caminho certo. Né? E o que mais que ela faz? Para a repreensão, ela nos repreende quando nós estivermos errados. A palavra de Deus, ela, o filho, você está errado. Ela nos repreende. O que mais que ela faz? E ela nos corrige. Tá certo? E o que mais que ela faz?
para a educação, nos educa na o que, irmãos? Na justiça. Então esse livro aqui, irmãos, educa na justiça, em tudo que é certo, em tudo que é perfeito. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então Deus quer que nós sejamos perfeitos, mesmo que a gente não consiga ser perfeito nesse mundo de pecado, mas Deus quer que você seja uma pessoa o melhor possível, né? Na justiça, te educa como nenhum outro lugar, como nenhum outro ensinamento é capaz de fazer. Mas a Bíblia tem essa capacidade, né? De habilitar você para toda a boa obra, certo? Tanto para a obra material como para a obra espiritual. Amém? Amém. Toda a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse homem aí parece, né, preocupado, talvez uma situação, uma enfermidade com alguém, com ele mesmo, pensar a situação, né? Está pensativo aí. Aí a pergunta é o seguinte: e o que Deus deseja, né? Que sua palavra seja para nós, neste mundo de pecado, erro e morte. Qual é o desejo de Deus? Talvez esse homem está em trevas, né? Não tem saída. A porta se fecha para ele. E aí? Qual o desejo de Deus para nós através da sua palavra? O que diz? Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, esse livro aqui é uma lâmpada para nossas vidas. Como diz aí uma música, né? Você já experimentou andar no escuro? Quem já andou no escuro aqui? Quem te guia? Você precisa de quê? De luz. Então esse mundo aqui, irmãos, é considerado um mundo escuro, né? Um mundo de trevas. Você precisa de uma lanterna. Você precisa de uma luz para te guiar nesse mundo, né? Porque se a gente não tiver essa luz, a gente vai tropeçar. Vai ser no escuro. Experimenta andar no escuro, né? Você vai ali, ó, não consegue. Deus fez o dia luz e a noite. Não consegue enxergar nada, não consegue enxergar o perigo que está aí na tua frente. Mas quando você acende a luz, né, tudo clareia, você sabe, né, aquilo que tem lá na frente. Assim é a palavra de Deus. Nós precisamos dessa luz aqui na nossa vida. Amém? Nós precisamos todos os dias dessa luz nas nossas vidas, porque sem ela o homem não consegue viver, né, para sempre. Tá certo? Então, use essa lâmpada, a palavra de Deus como uma lâmpada, aí, ó, para acender, né, as nossas vidas, nosso caminho, para que a gente possa andar seguro. A Bíblia é a nossa lâmpada, luz desse mundo cheio de escuridão. Tá certo? E parece que a última pergunta, eu acho que é esse, né? Acho que mais outro, né? Certo. Por quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? Quanto tempo esse livro vai durar? Eternamente. Eternamente? E se todas as Bíblias fossem queimadas, né? Onde tivesse Bíblia e fosse tomada e queimada, e aí? Não acabaria? Sim ou não? Quem acha que sim? Levante sua mão. Acabaria? Ele disse que acabaria. E quem acha que não? Levante sua mão. Irmãos, olha o que diz o profeta Isaías: cega-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Irmãos, pode queimar todas as Bíblias do mundo inteiro, onde estiver, mas a Bíblia diz que a palavra do nosso Deus, né, esse Deus que você crê, esse Deus que você está ouvindo a voz hoje através da Bíblia, através desse Deus maravilhoso, a Bíblia diz que a sua palavra, a erva vai secar, né? Seca-se a erva e cai a sua flor. Uma planta, ela cresce, ela reproduz, depois ela murcha, morre, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela permanece eterna. Amém? E outro versículo bíblico que nós temos, Mateus 24:35. Olha aí, ó. Agora está mais forte. Então Deus comparou a erva, né? Uma plantinha que vai secar, vai murchar e vai se acabar. Mas a palavra de
Deus permanece para sempre. Agora Deus vai muito mais no nosso pensamento, Ele coloca algo maior, né? Comparando a sua palavra. E é isso aqui, ó. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Amém. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz que esse céu tem que contemplar todos os dias, né? Que Deus permitiu até hoje você contemplar. Ao acordar, ao sair de casa ali, e você olhar esse céu azulzinho, né? Lindo. A Bíblia diz que esse céu aqui passará. E essa terra aqui, onde você pisa, né? Onde você anda, onde você colhe, tá certo? Essa terra aqui, a Bíblia diz que também passará. Mas as palavras dele jamais passarão. Amém? A palavra de Deus é eterna, ela nunca se acaba. Tá certo? Então, acaba tudo, mas essa palavra aqui jamais, tá certo? Parece que a última pergunta dessa noite, né? Daqui a pouquinho, a Bíblia não está, irmãos, escrita em tópicos. Pode passar. Nunca devemos ler apenas um texto, ou seja, nunca tu vai encontrar na Bíblia aqui tudo que tu quer apenas em um livro. Não, você vai ter que folhear toda ela. Você vai começar com ele, lá de Gênesis, capítulo por capítulo, né? E ali você vai chegando, Deus vai te orientando, Deus vai te mostrando muitas coisas. Devemos ver que a Bíblia toda fala sobre o assunto. Mas se nós falamos da volta de Jesus, você vai procurar em toda a Bíblia, tudo aquilo que fala sobre Jesus, você vai entender como se fosse um quebra-cabeça. Todas as peças ali vai montando, né? E você vai concluir ali aquilo que quebra-cabeça quer mostrar para cada um. O que mais? Exemplo, a volta de Jesus. Nunca você vai ler um livro aqui falando da volta de Jesus e pronto, acabou. Você vai procurar em outros livros, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Deus vai te orientando. O que mais? Sempre temos dificuldade com aquilo que não temos intimidade. Tem muita gente que não tem intimidade com a bicicleta, não consegue andar de bicicleta porque não tem intimidade com ela, não sabe. Então, se nós não temos intimidade com a Bíblia, a partir de hoje, peça a Deus, né? Você já deu o seu primeiro passo nessa noite, nossos irmãos que nos visitam. Nessa noite você vai dar o primeiro passo, né? Para estudar, ter intimidade com esse livro aqui. Como uma criança que não sabe andar de bicicleta, tem intimidade, mas depois está voando por aí, né? Está dando só um pneu normal, né? Como a gente já vê por aí, tá certo? Certo, então a gente vê uma pessoa, né, parece que os braços abertos ali, parece que ele encontrou uma felicidade, né? Olhando para o céu, agradecendo, feliz. E a última pergunta, sobre quem produzia Cristo sua bênção? A pergunta é: Deus abençoa todas as pessoas? Todas as pessoas. Tem certeza? Até o homem mau? Até o homem mau. Aquele que tira a vida das pessoas? Deus abençoe ele? Quem acha que Deus abençoe o homem mau que tira a vida das pessoas? Irmãos, Deus, por incrível que pareça, né, querendo ou não, aceitando ou não, Deus abençoa todas as pessoas. Amém. E o exemplo maior disso, sabe o que é? A chuva que caiu agora há pouco. Foi só para você? Foi para todas as pessoas. Certo? Deus abençoa todas as pessoas. Mas porém, não viu, preste atenção nessas palavras. Mas existe, irmãos, uma bênção maior. Deus abençoa a todos, mas existe uma bênção para alguns. Mas não é que Deus escolheu alguns, não. É só para quem quer. Viu, irmão? A bênção é só para quem quer. Uma bênção maior. Irmão Caíso, existe uma bênção maior. Deus abençoa a todos. Né? Seja o homem bom ou seja o mal. Mas existe uma bênção maior. Né? Sabe qual é a bênção maior? Ali, ó. Lucas 11, 28. Sabe o que? Antes, bem-aventurado, né? Bem-aventurado significa feliz. Antes, feliz ou felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quem está ouvindo a palavra de Deus aí? Amém. Você é feliz, você é bem-aventurado. E o que mais a Bíblia diz? Guarda. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus.
entra aqui e sai por aqui. A palavra de Deus, ela tem que entrar aqui, tem que botar um passo aqui e ela vem direto para cá, no nosso coração. Amém? Então você fazendo isso aí, irmão Caíso, você fazendo isso, irmão Bio, você fazendo isso, minha irmã, e você fazendo isso pela igreja, você recebe uma bênção maior de Deus. Amém. Amém? Que quer receber essa bênção de Deus maior? Eu gostaria que você ficasse de pé, para a glória de Deus, para a gente fazer uma oração, né, irmão? A gente vai fazer. Oi? Tem a decisão pode ficar aí, continuar em pé, a gente fazer a decisão, sua revisão. A Bíblia é fruto de inspiração humana? Sim ou não? Não. Divina. Só o Antigo Testamento é inspirado? Só o Antigo Testamento vale? É estudado? É inspirado? Não. O que mais? Rapidinho. Acabou? A verdade da Bíblia pode libertar alguém? Liberta ou não liberta? Pode, sim. Liberta. O que mais? Sim, está ali a resposta, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Toda? Sim. E o que mais? Tem alguma coisa? Ah, não. A palavra de Deus. Esse livro foi escrito por homens guiados por Deus. E é o único livro que contém poder de transformar vidas. Só esse livro aqui pode transformar vidas. E a minha decisão, né? A gente vai ler todo mundo junto para a glória de Deus. A minha decisão. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler aqui e vocês vão repetir aí, mais alto, tá bom? Vamos lá. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Inspirada pelo Espírito Santo. Inspirada pelo Espírito Santo. Aceita como regra de fé. Aceita como regra de fé. Prometo estudar e praticar os seus ensinos. Prometo praticar e estudar os seus ensinos. Amém? Você promete? Para Deus? Não é para mim não, mas para Deus? Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento, a gente vai agradecer ao Pai do céu pelo esse presente que Ele nos concedeu, né? E ter o privilégio de poder ouvir essas palavras maravilhosas, tá bom? Então, vamos fechar os olhos, quem puder. A gente está com continuidade aí, tá bom? Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E te agradecemos porque o Espírito Santo tem nos trago nessa noite para ouvir a tua palavra. Eu tenho certeza, Senhor, tenho certeza absoluta que o Senhor tem falado no nosso coração através dessa mensagem. Continua, Senhor, continua falando no nosso coração, de cada um de nós. E te pedimos a tua bênção de entendimento, para que a gente possa estudar e colocar em prática a nossa vida, aquilo que o Senhor nos ensina todos os dias através da tua palavra. Abençoa a todos, nesse momento também